Código Aberto no ar. Seja muito bem-vindo para mais uma semana de estudo, para mais uma semana da gente olhando para a Bíblia e aprendendo com a carta de Paulo aos Romanos. Que você sinta-se muito bem aqui com a gente. Eu espero que você tenha vivido bons momentos nessa última semana, tenha tido outros encontros com o tema que a gente tem estudado aqui também. E aqui estamos nós para mais uma semana, para mais um tema. A gente agora vai entrar um pouco mais a fundo na carta de Paulo aos Romanos. Na semana passada a gente teve um momento mais introdutório, pensando um pouquinho sobre o autor da carta, sobre os próprios romanos, o contexto que cerca a carta de Paulo. E agora a gente vai um pouquinho já para as temáticas que estão dentro da carta. Só apresentando para você de novo nossos convidados, a gente tem aqui a Rocil. Tudo em ordem, Rocil? Tudo bem, tudo Passou bem semana passada para essa? Tranquilo. Tudo tranquilo. A Rocil, que trabalha na Novo Tempo aqui também, né, Rocil? Isso mesmo. Na Novo Tempo e na Novo Tempo também. Exatamente. Porque a Rocil é a nossa presença estrangeira. É equatoriana, Rocil? Exatamente. A nossa convidada internacional desse programa. Obrigado, Rocil, pela presença. Obrigada a você. Pastor Igor? Tudo bem, Thiago? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Mais uma semaninha aí. Prazer estar aqui com vocês. E queria só mandar um abraço que eu esqueci para as minhas comunidades da Vila e da Home lá em Perdizes e também para toda a família que está assistindo aí. Beleza. Abraços serão recebidos nesse momento. Maiara? Tudo bem, Thiago? Muito bem. Está bem? Graças a Deus. Maiara também trabalha aqui também na Novo Tempo, na Escola Bíblica. Maiara que passa aí boa parte do tempo respondendo dúvidas. Talvez você que já entrou em contato com o Novo Tempo, talvez já falou com a Maiara e nem sabe. Talvez já recebeu uma resposta da Maiara e não sabe. Pode ser. Pode Além ser. também, né, de participar do programa Contra a Cultura, que é o podcast do Código. Muito bem lembrado, Maiara. Da Bíblia na rádio. A gente tem o Código Aberto, tem uma parceria com o programa Conexão Jovem. A gente tem um podcast que é o Contra a Cultura. Você pode acessar pelo seu aplicativo de podcast no celular, mas também pode acessar pelo novotempo.com/contracultura. Lá você tem os áudios desse programa, tem os vídeos também. E a temática do Contra a Cultura é a mesma temática do Código Aberto. É mais uma ferramenta para você se aprofundar naquilo que a gente está estudando aqui, tá bom? Rony, tudo em ordem? Beleza, tudo bom. Passou bem aí da semana passada para essa? Passamos tranquilo. Então tá tudo ótimo. De boa. Vamos de novo essa semana. Também nessa semana vamos de novo com todos esses que aqui estão e com a Deise também. Tudo em ordem? Oi, tudo bem? Tudo em ordem. Beleza. Ô Deise, você está viajando bastante por aí, tem andado muito? Tenho andado, cantando nas igrejas, conhecendo os irmãos e compartilhando um pouco de música e da palavra também. Beleza, Deise, prazer ter você aqui. A Deise cantou com a gente no outro programa, vai cantar de novo e vai passar ainda mais algumas semanas com a gente. Obrigado, viu, Deise? Valeu. Ô, Rony, o pessoal que falou de cada um, a gente sabe onde cada um tá. Você trabalha com o quê, Rony, mais uma vez? Eu trabalho com computação gráfica, com animação 3D, faço freelance, trabalho com ilustração digital também, então sou desenhista também. É um artista. A gente chama artista digital ou artista 3D, eu faço várias coisas ali. Beleza, que legal, Rony. A gente vai para o nosso estudo dessa semana, é nosso segundo encontro. E antes da gente ir para o tema, a gente vai fazer uma oração. Eu vou pedir para a Maiara orar para a gente. Pode ser, Maiara? Pode ser. Por favor. Bondoso Deus, amado Pai, de novo aqui estamos para estudarmos a Tua Palavra, a carta de Paulo a Roma. Que o estudo dessa semana possa ser edificante para a vida de cada um de nós que aqui estamos. Que o Santo Espírito fale a cada um de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos, durante essa semana agora, um desafio de entrar então na carta de Paulo aos Romanos. A gente vai pensar um pouquinho a respeito de um conflito que existia. A gente vê com frequência, Rony, a gente vê, por exemplo, Paulo, e não só Paulo, outros também que escreveram cartas, eles estão lidando com problemas circunstanciais, mas alguns conflitos eles são recorrentes, alguns temas que são conflitos de uma região são também conflitos em outras. Como é que a gente pode descrever e qual que é o conflito que está acontecendo agora? Qual que é o impasse que cerca, que dá contexto para essa carta de Paulo aos Romanos? Pois é, então, é um conflito importante porque ele vai ser transversal no Novo Testamento. A gente percebe Atos descrevendo isso e a gente vai ver as cartas todas lidando com isso. Então acontece, vou tentar ser o mais sintético possível porque é um assunto longo, mas acontece assim, quando a gente olha para o Novo Testamento, uma coisa que às vezes a gente não se dá muito conta é que Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, o povo era judeu, os fariseus, os escribas, todo mundo era judeu. A história de Jesus é basicamente uma história judaica, né? Com exceção ali dos romanos. Jesus teve muito pouco contato com gente que não era
do judaísmo, e mesmo esses que não eram, eles acreditavam no Deus de Israel. A gente não vê Jesus conversando com pagãos, gente que não acreditava em Deus, que não acreditava no Messias, né? Quando a gente vai para o Novo Testamento, às vezes a gente não se dá conta disso também, mas essa situação permanece até Atos 10. Então, até Atos 10, todo mundo que está se convertendo é judeu. Ali no Pentecostes, aquele monte de gente, na verdade, são todos judeus da diáspora. São judeus de outros lugares do mundo que estão indo para Jerusalém para uma festa judaica, que é a festa do Pentecostes, é a festa do Shavuot, a festa das semanas. Então, lá em Atos 10, o que acontece? Pedro começa a pregar para uma pessoa que não é do judaísmo. E ninguém sabe o que fazer agora com essa nova situação. Porque se a gente for parar para pensar, faz sentido a gente esperar que... Pensa o seguinte, né? Tem um sujeito que ele era pagão, mas agora ele aceita o Deus dos judeus, aceita as escrituras sagradas dos judeus, ele aceita o Messias dos judeus, mas ele não vai ser judeu? Como assim? Então, o que se espera é que esse sujeito se circuncide e se torne judeu para fazer parte da comunidade dos que aceitam Jesus como Messias, que até ali era uma seita judaica, era uma denominação do judaísmo. Então, o grande conflito aqui que acontece em Romanos e em outras cartas do Novo Testamento é justamente que os judeus cristãos, os judeus que aceitavam Jesus como Messias, esperavam, alguns desses judeus cristãos, não todos, né, esperavam que os novos adeptos também se tornassem judeus para serem cristãos. E a decisão que se chega em Atos 15, do Concílio de Jerusalém, é: não, a gente não precisa, ele não precisa virar judeu para seguir a Jesus. Ele pode continuar seguindo a Jesus sem se circuncidar. Ele não precisa virar judeu, ele não precisa seguir as tradições judaicas. Então, muito do conflito que aparece em Romanos é em relação a isso. Por isso que a gente vê Paulo falando tanto da circuncisão e falando tanto que todo mundo é igual. Não tem judeu nem grego, tal, porque as pessoas pensavam que tinham duas categorias de cristãos ali. Tem os judeus cristãos, que esses são cristãos de verdade, e os gentios cristãos, não, esses vieram do paganismo, eles são mais ou menos, não são cristãos mesmo, né? Só relembrando um pouquinho do ministério de Cristo, né? Por que que ele não, digamos assim, gastou tanto tempo com aqueles que eram pagãos, por mais que ele tivesse tido um encontro ou outro, né? Mulher Ciro-Fenícia, por exemplo, né? É que havia uma profecia no Antigo Testamento que dizia que o tempo para a nação judaica como nação eleita para levar o evangelho terminaria. E tendo em mente essa profecia de Daniel, capítulo 9, a partir do 24 até o 27 ali, foi que os 3 anos e meio de ministério de Cristo foram concentrados no judeu por conta desse tempo estar chegando ao fim. Mas agora que o tempo chega ao fim, que há a primeira perseguição ali contra aqueles que eram chamados à seita do caminho, porque só posteriormente, lá em Antioquia, que foi dado o nome de cristãos para eles. O grande desafio agora é realmente como lidar com esses novos conversos que estão chegando, como lidar com a questão de que eles não vão praticar os mesmos rituais que nós, por tantos e tantos anos, praticamos, e eles serem considerados um cristão de classe A como nós, sendo que eles não fazem as mesmas coisas que nós fazemos. Então, vai ter uma tensão muito grande ali. Teve em Gálatas, como nós vimos no trimestre passado, e parece que aqui em Roma também está acontecendo essa tensão. O capítulo 2 é o capítulo do livro que vai nos mostrar, com mais abrangência, o problema que estava acontecendo e alguns outros capítulos também ali da carta. Que é uma tensão que diz respeito às tradições, né? Diz respeito à tradição judaica, mas diz respeito também à visão judaica de lidar, como o judeu lidava com os princípios e como agora esses novos conversos iam lidar também, né? É uma questão muito mais... é importante a gente, né, pensar nessa diferença, que é uma questão de que existia uma tradição judaica que os judaizantes entendiam que precisaria ser abarcada também por aqueles que estavam se aproximando agora do Evangelho. Isso, é uma questão de identidade, mas claro, quando a gente vai ver a carta, ela não se resume a isso. Sim. Porque esses judeus que causavam esse problema, que não aceitavam a decisão do Concílio de Jerusalém, além disso, eles se apegavam à lei de uma forma que até o próprio judaísmo, quando a gente lê sobre o judaísmo da época, não entendia dessa forma. Então, eles acreditavam que eles obteriam a salvação guardando a lei. E esse é um ponto também crucial no livro de Romanos e em Gálatas também. Pode falar, pastor. Dentro desse contexto, é muito fácil a gente hoje, tendo a luz que a gente tem, olhar para a história no passado e poder entender o que foi que aconteceu, os seus desdobramentos,
É muito fácil para a gente olhar e criticar muitas vezes esses judeus, mas temos que levar em conta que todo período de transição ele tem as suas dificuldades, porque de fato por muito tempo foi o próprio Deus quem estabeleceu a circuncisão, foi o próprio Deus que estabeleceu todos os rituais. E agora dentro desse processo de transição, alguns vão mais rápido, outros mais devagar, mas o segredo é você se voltar sempre para a palavra, porque a palavra revelada ela vai te dar o caminho, vai te dar essa orientação. Paulo estava tentando fazer isso nesse momento, dar um entendimento que ele tinha a respeito da palavra, da ressignificação que Cristo fez dessas coisas, que antes ele tinha estabelecido como a circuncisão, agora através do batismo e outros símbolos mais que daqui a pouco a gente vai comentar. Sim. Eu estava não, pensando aqui na hora que você estava falando que quando você fala sobre a gente ficar no caminho, né, da transição, muitos de nós também literalmente não passamos para aquela outra fase. Todos continuamos, como na semana passada a gente fechou naquele tema dos santos, por falta de conhecimento, a gente continua se achando santo, sendo que você não é, entende? Então, não tenha poder de julgamento sobre isso. Mas muitos de nós também ficamos na caminhada e não continuamos amadurecendo a nossa fé. A última vez, o pastor Tiago deu um sermão falando sobre que a gente continua tendo aquela fé que a gente tinha quando conheceu a primeira vez a Jesus, sabe? Tipo, você tem que passar daquela fase. Eu acho que os judeus começaram, mas eles não queriam soltar, só que eu acho que muitas vezes na nossa própria igreja, as pessoas começam a conhecer e ficam estancadas naquele ponto, sabe? Não vai para frente, não amadurece a fé. Exato. Tem só um adendo que é importante deixar claro, que às vezes a gente tem uma impressão errada também, que quando a gente lê e a gente vê Paulo falando desses judeus, a gente às vezes não tem a impressão do que acontece na situação. Paulo era judeu, todos os apóstolos eram judeus, e você tinha, o livro de Atos vai falar milhares de judeus que eram da fé de Cristo, e eles não causavam problema, para eles estava ótimo aquela situação, e eles não tinham problema com aquele movimento extrapolar até o próprio judaísmo, que é o cerne da questão. Então, Paulo, é importante a gente dizer isso, porque às vezes a gente lê isso, e algumas pessoas causam algum tipo de antipatia pelos judeus modernos, que não tem nada a ver com a história, né? Os judeus modernos é um outro judaísmo que passou por outras questões e que não acreditam nessas coisas. E aqui a gente está falando de um grupo, de uns judeus que acreditavam em Cristo no primeiro século e que causaram esse tipo de problema. É que a reflexão que eu acredito que Paulo queria despertar tanto para a igreja naquela época, como para nós também, porque afinal de contas, se essa carta chegou às nossas mãos é porque nós também temos lições, né, importantes a aprender aqui, é que a gente tem que tomar muito cuidado para não cometermos o mesmo erro que aconteceu no passado. Olha, primeiro, para você ser cristão, antes de ser cristão, primeiro você tem que se tornar isso aqui. E aí você dá uma lista de tradicionalismos, não vou nem falar de tradição, porque a tradição bíblica ela é diferente, a verdadeira tradição. Você dá uma lista de tradicionalismos para ser seguido, e se você não se enquadrar dentro desses tradicionalismos impostos, você não é um cristão de classe A. Você é um cristão de segunda categoria, você é alguém que ainda não chegou no meu nível de santidade, ainda tem muita coisa para aprender na vida. Então, a carta de Paulo aos Romanos vai mostrar que as coisas não são bem assim. Exato. Lá em Atos 15, que é o concílio que chega a essa conclusão, que você não precisa impor a circuncisão, alguns usam isso como argumento, por exemplo, para falar, olha, aqui dá, acho que era 4 pontos lá, você tem que se abster dos ídolos, se abster da carne sufocada e de relações sexuais ilícitas. Pronto, é só isso o cristianismo. Porque é o que concluiu a igreja de Jerusalém. Mas quando você lê as cartas de Paulo, tem muitas outras questões. Você tem que ser honesto, você não pode mentir. Aliás, todas as coisas que Paulo fala estão fundamentadas nos princípios do Antigo Testamento. Então a gente vê que realmente essas questões que são colocadas em Atos é o que a gente pode pressupor para a pessoa poder fazer parte da comunidade, para poder vir aqui, congregar com a gente e entrar nesse caminho. Então, nada além de você se abster da idolatria, de relações ilícitas. Da imoralidade sexual, no caso. Da imoralidade sexual. Você, abrindo mão disso, você já está junto da gente. Daqui para frente você vai aprender muito mais e você vai muito mais longe. Há outras demandas que vão surgir, né? Há outras necessidades, há outras compreensões que vão surgir. Mas uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente pensar
como essa maneira de pensar dos judaizantes acabava afetando a prática missionária da igreja. Porque assim, era uma igreja que entendia que tinha que expandir, mas ao mesmo tempo tinha essa maneira. Porque isso talvez ajude a gente até a pensar hoje em como também as nossas tradições afetam também a nossa prática missionária. Pode falar, Rosil. É que o que eu mais vejo que tenho dificuldade, pelo menos, na igreja, é as pessoas adultas com os jovens, porque os adultos são os que têm aquele pensamento estrito, sabe? Acho que a realidade de hoje, ou a realidade dos nossos pais, antigamente, da geração passada, é aquela esforçada, aquela que se você não obedece, não vai. Então, quando evangelizam ou querem evangelizar os jovens, os filhos, termina tendo aquele conflito das duas gerações, porque o nosso jeito é totalmente diferente no campo missionário. A gente evangeliza de outra maneira, a gente não liga para a roupa, para o que bebe, para o que para de beber ou não. E agora o adulto já é diferente, já é estrito, já é tipo judeu, entendeu? Então eu acho que esse choque na igreja existe muito, não sei se vocês concordam. Retomando uma ideia que o Rony colocou na semana passada, que às vezes a gente confunde. E nesse conceito que foi apresentado, é a santidade que contamina aquilo que não é santo e não o contrário. Então, às vezes, a gente tem medo ou receio de até sair ali, transpor as portas ou as paredes da igreja, se misturar com o povo, porque parece que ao invés de nós contaminarmos as pessoas vão nos contaminar com algum comportamento, com alguma prática, alguma coisa. Primeiramente, essa questão. Outra, nós colocamos muitas vezes a forma antes da essência, sendo que a forma ela vai ser um resultado da essência. Então, primeiro, eu espero que a pessoa seja de determinada maneira para que ela possa estar familiarizada com o meu grupinho, para que ela possa fazer parte disso, isso não me estranhe tanto. Quando, na verdade, Cristo primeiro transforma a essência para que a essência se manifeste na forma. Era o que eles estavam fazendo, se preocupando muito com a forma e deixando a essência de lado, e a essência nem eles mesmos tinham. Esse foi o nosso primeiro bloco, nós vamos voltar daqui a pouquinho para continuar a nossa conversa. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre as leis, sobre a relação dessas leis com o povo ali daquela época, como é que elas devem ser aplicadas para a gente também. Vamos tentar olhar para essas leis através das lentes da aliança que Deus fez com o seu povo, mas tudo isso é assunto para o segundo bloco, então fica por aí e daqui a pouquinho o Código Aberto volta. Código Aberto de volta, esse é o nosso segundo bloco do segundo encontro dessa nossa temporada falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. A gente já conversou um pouquinho sobre uma tensão, um problema que existia naquela época, que a gente percebe como sendo a mesma tensão que a gente já viu na carta de Paulo aos Gálatas, e a gente vai continuar pensando a respeito disso. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Romanos e olha para esse momento da igreja do primeiro século, a gente percebe que esse debate tem a ver com essas leis, com os regulamentos do Antigo Testamento, o quanto desses regulamentos devem ser apropriados agora pela igreja a igreja pós-Cristo, e a gente agora tem um monte de perguntas que surgem. E eu acredito que algumas dessas perguntas têm a ver o seguinte: qual que era a relação que a igreja deveria ter com esses regulamentos ou essas leis judaicas? Qual é a natureza dessas leis judaicas? Quantas delas se aplicam ao povo depois de Cristo, ou todas elas foram abolidas? Porque às vezes parece que Paulo também fala delas tendo sido abolidas. Tem diferença entre as leis? Eu preciso agora que vocês ajudem a gente nisso daí, a entender essas leis do Antigo Testamento e a aplicabilidade delas para os romanos e também de alguma maneira para a gente. Tem um texto no Evangelho de Mateus que eu queria compartilhar, que é o que está lá em Mateus capítulo 23, verso 3, que aqui é o próprio Jesus que vai estar dizendo isso, né? Mateus capítulo 23, versos 2 e 3 diz assim, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, veja bem, todas aquelas leis, aqueles regulamentos que eram seguidos, né, pela igreja, tanto nos dias de Cristo, como nos dias anteriores a ele e posteriormente também, leis que foram dadas por Deus através, né, dos patriarcas, eram leis válidas, porque elas estavam querendo ensinar lições espirituais para o povo.
O grande objetivo, por exemplo, de Deus com todas aquelas leis que ele deu através de Moisés, que eram dele, não eram de Moisés, mas eram dele através de Moisés, era para ensinar o seu povo o que é ter uma vida de santidade. Então, o grande objetivo de Deus ali com aquelas leis era pedagógico. E Jesus está dizendo aqui que aquelas leis eram boas e elas deveriam ser, sim, guardadas. Agora, o grande perigo que poderia acontecer é que aquelas leis se tornassem um fim em si mesmo, que foi o que aconteceu com os escribas, com os fariseus. Então, Jesus ele estava dizendo o seguinte, ó, tome cuidado para que a obediência não se torne um fim em si mesmo. Porque a obediência ela é um resultado, ela é uma consequência de um relacionamento. Então, Deus quer se relacionar, Ele deu as leis para ter esse relacionamento, mas cuidado para não tornar a obediência um fim em si, porque era o grande problema daquela época. A obediência se tornou num fim em si mesmo e as pessoas não estavam conseguindo fazer separação. A tradição, como diz em Mateus capítulo 15, Marcos 7, substituiu o mandamento. E isso é uma coisa que não pode acontecer. Quando a gente vai, ao desenrolar aqui do livro de Romanos, a gente vai perceber que fica meio complicado às vezes entender de que lei especificamente Paulo está falando. Se é lei cerimonial, se é lei moral. Havia ainda outras leis, leis civis, lei de saúde e tudo mais. Mas a questão é a seguinte, essas leis, principalmente a lei cerimonial, ela tem um propósito. O propósito de anunciar a vinda do Messias. Era o tipo que estava sendo apresentado ali. E de repente Cristo vem e nele essa lei se cumpre. Porque ele é a realidade das coisas que antes eram sombra. Então, ao Cristo vir, tudo se cumpre nele. E ao ele cumprir essa lei, que lei? Tanto a moral quanto a cerimonial, elas ganham um novo sentido. Ou o sentido delas é ampliado. Quando Jesus disse lá em Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha, eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Esse cumprir é a palavra pleró em grego, que significa cumprir ampliando o sentido. E é aqui que ele amplia o sentido até mesmo das leis cerimoniais. Porque nele tudo se cumpre e agora passa para uma nova etapa, uma nova aliança, mas os fundamentos são os mesmos. O propósito dela em si continua sendo o mesmo, porque ela não salvava antes e continua não salvando agora. Mas quem salva é Cristo e nele tudo se cumpre e ganha esse sentido, esse significado. Isso é interessante a gente ver a ideia que você colocou junto da aliança, né? A aliança, é interessante quando a gente vê na Bíblia, a aliança, muitas vezes ela se explica nos termos das alianças do Antigo Oriente Médio. Então, como funcionava no Antigo Oriente Médio? Você fazia um acordo com alguém, e como não tinha o tabelionato de notas aqui para você registrar no cartório o acordo, você fazia rituais para você mostrar que aquele acordo é sério de verdade e que tem que cumprir, né? Então, o próprio Sinai é uma forma de um ritual de aliança do Antigo Oriente Médio, seguindo as alianças que faziam entre o vassalo e o suzerano. Deus usa a linguagem daquele povo para explicar a importância daquela lei. E a aliança é feita com base na lei, isso que é interessante, né? Lei e aliança estão totalmente relacionadas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E a gente vê a ideia das duas alianças. Ela aparece já no Antigo Testamento. Lá em Jeremias, capítulo 31, os versos 31 a 33, vai dizer assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. A nova aliança que ele falou lá no verso 31. Na mente lhes imprimirei minhas leis e também no coração as inscreverei. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu serei o Senhor teu Deus e eles serão o meu povo. Quer dizer, a nova aliança está baseada na mesma ideia que a lei. Usada aqui a palavra Torá, que muitas vezes quando Paulo usa, o Novo Testamento é escrito em grego, Romanos é escrito em grego, mas quando Paulo usa a palavra nomos em grego, em vários pontos ali, claramente ele está se referindo ao conceito de Torá, que é esse conceito que Jeremias se referiu aqui. Se refere a todo o conjunto de ética e moralidade que Deus revelou para o povo. Que existe um caminho a se seguir, um caminho de correto e errado, e que isso revela o caráter de Deus, né? Então, a ideia de certo e errado, ela não deixa de existir depois da volta de Jesus. E o certo e errado são revelados na
ali na lei de Deus, no que Deus revela na sua palavra. Só tomando as falas de vocês, talvez você pode já falar e já emendar nessa resposta, Mayara, porque é o seguinte, pegando as falas de vocês, a gente entende, falou sobre a aliança. Como é que a aliança ajuda a gente a entender essa relação entre lei e graça, entre obediência, o papel da obediência dentro de alguém que é salvo pela graça? Como é que a aliança, essa ideia de que nós entramos em uma aliança com Deus, essa nova aliança ajuda a gente a entender essa relação entre lei e graça? Então, o termo aliança, né, ele vem do hebraico berit. E esse termo significa o seguinte, amarrar, prender com cordas. Então, qual é a maneira que Deus, vamos dizer assim, nos prende e nos amarra a Ele? Se nós formos para 1 João capítulo 4, versos 7 e 8, se formos para Jeremias 31, verso 3, é pelo amor. Então, através do relacionamento, Deus ele estabelece conosco a sua aliança. Qual é a importância da lei dentro desse contexto? A lei de Deus é o amor. O próprio Paulo vai falar isso mais para frente aqui na carta a Roma. Só que como nós perdemos essa referência por causa do pecado, nós não sabemos amar mais nada além de nós mesmos. Então agora Deus ele pega a sua lei, que é amor, e readapta para uma linguagem onde o ser humano possa entender o que é verdadeiramente amar. Então as leis são ou representam essa readaptação da lei de Deus, que é o amor. Então, não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não vivo esse relacionamento com Ele. Porque a lei ela vai mostrar aquilo que Deus me criou para ser e que eu não consigo mais ser por causa do pecado. Dentro disso, a gente tem lá a lei cerimonial estabelecida, acontecia ali através do ritual do santuário e tudo mais, com ênfase no sacrifício do cordeiro. Existe a lei e o parâmetro. Eu olho para essa lei, não consigo seguir todos os pontos dela porque a minha natureza é limitada. E aí entra o exemplo da graça, que é quando eu peco. A lei diz que o salário do pecado ele é a morte, precisa ser pago com sangue, mas eu vou até o santuário, não sou eu que morro, mas alguém morre no meu lugar. Na lei cerimonial, o cordeiro, mas o cordeiro aponta para Cristo. Então eu não sou salvo por guardar a lei, porque eu não guardo, mas mesmo lá no Antigo Testamento eu sou salvo pela graça, porque ao cordeiro me substituir, ele aponta para Cristo que viria e acabaria com o problema do pecado. Cristo vem e faz a mesma coisa. Nisso o antítipo encontra-se com o tipo. E agora é Cristo quem morre no meu lugar. Eu olho para a lei, para os 10 mandamentos, que continua. E diante dela eu penso, bom, não tenho condições de cumprir todos esses parâmetros. Então a lei me encaminha para Cristo. Através de Cristo, o caráter dele substituindo o meu, é como se diante de Deus, eu em Cristo, cumprisse todos os requisitos ou os ditames da lei. Então essa é a relação de lei e de graça. Nunca a lei salvou, mas ela mostra o caminho. E ao mostrar o caminho, ao me mostrar qual é o parâmetro, ela me aponta para Cristo, porque só Cristo pode cumprir o que ela requer. Essa falta de conhecimento que nos leva a sempre viver uma vida cristã infeliz, né? Porque eu nunca vou conseguir, e sempre vivo naquela tentativa de tentar ser aquilo, de tentar guardar o sábado, de tentar honrar meu pai e minha mãe. E eu não vou conseguir aquilo até eu entender o que realmente é graça. Ah, mas então eu vou continuar pecando? E tipo assim, se nós conseguíssemos estudar mais sobre aquilo, com certeza viveríamos uma vida cristã muito mais o interessante relaxado. Disso é o seguinte, né? Normalmente o pessoal faz o seguinte, o Antigo Testamento era o período da lei, e agora chegou o período da graça, né? E como a gente está falando aqui, a graça, ela está desde o começo. Na verdade, isso que é interessante, a aliança, aqui em Jeremias, quando ele fala da nova aliança, qual é a diferença dela para a antiga? É a mesma aliança, ele só reforça a aliança. Então é interessante quando a gente olha para a Bíblia, Deus não tem várias alianças diferentes, é uma mesma aliança, que às vezes o homem invalida essa aliança, o homem dá as costas para essa aliança, mas Deus insiste nela. Isso é interessante porque qual é a aliança? O que é que salvava o povo de Israel? Era o sangue de bodes e cordeiros? Isso é o que mostra lá em Hebreus. Não era. Desde lá de trás, desde o período de Israel, desde o Antigo Testamento, a aliança já era no sacrifício de Cristo. Isso é uma das formas de entender aquele texto que diz que é o Cordeiro de Deus que está morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, os efeitos da morte de Cristo, ela já operam, e ela que salva o ser humano baseado na graça, baseado na aliança, baseado na cruz. Isso é muito interessante. É a mesma aliança que vai conduzindo desde lá do início, desde o primeiro pecado lá em Adão, até o final da história da humanidade. É a mesma aliança que percorre tudo, a aliança da cruz, a aliança do sacrifício.
Quando a gente pensa nesse contexto e a gente toma isso para a carta de Paulo aos Romanos, então a gente tem essa tensão envolvendo isso entre o que é graça, onde é a graça, onde está a lei, qual o papel de cada uma dessas coisas. Mas pensando que a gente está falando sobre as comemorações da Reforma Protestante, é possível, naquilo que vocês conhecem, é possível a gente estabelecer e enxergar algum paralelo entre a igreja pré-reforma e a igreja do primeiro século? É possível a gente perceber que a relação da igreja pré-reforma com as tradições e a igreja do primeiro século com as tradições também parece semelhante? Sim, e de fato são mesmo. Porque a igreja ali no primeiro século passou por enormes dificuldades com alguns, né, judeus que queriam impor as tradições como um meio de salvação e como um meio de identificação de ser um verdadeiro cristão ou não. Quando a gente vem para a igreja, né, reformada e ali, né, eles também enfrentam isso. A gente tem que entender uma coisa, por exemplo, Lutero, né, que é o grande nome da reforma, porém não é o único, né? Houveram outros reformadores ali antes dele, posteriores a ele também. O Lutero, por exemplo, ele nunca teve a intenção, não era a intenção dele, por exemplo, criar a religião luterana, né? O grande objetivo de Lutero era ajudar a igreja na sua época, nos seus dias, a entender a maneira como Deus escolheu salvar o ser humano. E essa forma de salvar não era por meio das obras, que era o sistema rígido de obras que havia na época com as indulgências, que é as 95 teses que ele prega contra isso, né, na porta de Wittenberg. Mas o grande objetivo dele não era criar uma nova religião, uma nova igreja, mas era ajudar a sua própria igreja a ver que o caminho que eles estavam seguindo era um caminho de morte, era um caminho perigoso, redescobrindo Cristo, que foi a mesma coisa que aconteceu com aqueles judeus que viveram com Cristo e posterior a Cristo também. Paulo, quando ele descobre Cristo, ele entende que a forma que Deus escolheu salvar o ser humano foi através do Messias, através do Cristo, através da morte de um substituto. Ou seja, nós não temos nada a oferecer, não tem mérito nenhum naquilo que nós fazemos. Então, as duas igrejas passaram por esse processo, né, por esse momento de tensão. É bom a gente situar isso, porque como a gente está falando sobre a Carta aos Romanos e pensando nela, nesse contexto de aniversário da Reforma, é importante a gente pensar isso e a gente vai pensar ainda como isso se desdobra na nossa vida também, como isso nos afeta também, como a gente precisa lidar também com esse mesmo pensamento que afetou a igreja lá em Roma, que afetou essa igreja pré-reforma e que nos afeta também. Mas isso tudo a gente vai fazer no terceiro e último bloco do Código Aberto. Então fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta para encerrar a nossa conversa, ouvir música, assistir também o vídeo do pessoal do Ponto de Referência. Então fica por aí, daqui a pouco a gente volta. Código Aberto de volta, é o terceiro e último bloco desse encontro dessa semana. Nós estamos apenas no segundo encontro, ou seja, nosso segundo passo estudando a Carta de Paulo aos Romanos. Eu espero que você esteja apreciando bastante. Nossas conversas aqui, elas têm se desdobrado em outras conversas durante o intervalo, ainda virão conversas depois dos programas. Eu espero que assim esteja acontecendo com você também, que você esteja tendo, através do Código Aberto, insights que vão alimentar suas conversas sobre a graça, sobre a lei, sobre o Evangelho, sobre o nosso papel nesse tempo e a maneira da gente se relacionar com Deus. Para ajudar a gente nessa nossa temporada, a gente tem tido também um vídeo bem especial feito pelo pessoal do Ponto de Referência e eles estão nos ajudando a sumarizar alguns pontos importantes da nossa conversa. Então acompanhe o vídeo aí com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Em sua maioria, os cristãos primitivos eram judeus que seguiam o Messias judeu, anunciado por profetas também judeus. Aguardar o ungido de Deus, no grego Cristo, e se tornar cristãos era apenas seguir as leis e os profetas. E por isso entendiam que os gentios deveriam primeiro se tornar judeus, seguir suas leis e então poder aceitar Jesus. Jesus não veio criar uma nova religião ou alterar aquilo que ele havia ensinado a Moisés. Ele veio mostrar que, apesar das leis e ensinamentos serem fontes de bênçãos físicas e espirituais, a salvação vinha somente dele. Mostrou que os ritos que apontavam para ele, o Messias, foram cumpridos através da sua vida e morte. O cumprimento das profecias e leis eram o tipo encontrando o antítipo. Muitos fazem uma classificação das leis da Torá como leis morais, cerimoniais, cíveis, estatutos e juízos e leis de saúde. Mas a Bíblia conta uma história
E embora as divisões sirvam para facilitar o entendimento, não devemos separar e considerar algo mais importante do que outro, mas como parte dessa história de amor. Jesus afirma que não veio para anular suas leis, mas para mostrar como elas deveriam ser cumpridas. É preciso ter bom senso. A moralidade de Deus, esperada de seus filhos, resumida nos 10 mandamentos, é imutável, necessária em prol de uma igreja e sociedade que reflita o amor desse Deus. Assim como os ensinamentos a respeito de saúde e higiene, que só trazem benefícios para aqueles que o seguem. Ensinamentos no âmbito civil foram a base das sociedades ocidentais democráticas e devem ser respeitadas, embora não vivamos no mesmo conceito de uma sociedade tribal em formação. Assim como as leis das cerimônias e rituais que apontavam para o Messias e como a vinda do ungido de Deus se cumpriram, demonstrando o seu real significado. Deus é perfeito e suas leis são perfeitas e bênçãos antes e hoje. E até discutida a circuncisão seriam bênçãos para os novos conversos em termos de prevenção a doenças e da aliança com Deus. No Concílio de Jerusalém, os apóstolos reafirmaram que a salvação provém unicamente da graça de Cristo e que as obras e a lei e as tradições não deveriam ser impostas aos novos conversos como meio de salvação. O processo de salvação deveria passar primeiro por aceitar, pela fé, que somente o sacrifício de Jesus deveria tornar o ser humano justo novamente. E concordaram que o cristão que foi justificado pela fé deveria sim mudar o seu modo de agir e deixar de lado as práticas contrárias às leis de Moisés, que apesar de não salvá-los, mostravam que já foram salvos. A lei é santa, justa e boa, mas só Cristo salva. Que a paz seja convosco. Nosso muito obrigado aí ao pessoal do Ponto de Referência pelo vídeo e por ajudar a gente a entender, a sintetizar alguns elementos importantes aqui que têm aparecido nas nossas conversas. A gente teve uma participação especial em vídeo e agora a gente vai ter uma participação especial aqui com a Deise cantando qual música, Deise? A música é Quão Alto Eu Poderia Ir. Ótimo, que Deus te abençoe. Amém. Todo dia eu tenho que escolher. Às vezes é tão fácil, outras vezes quero me esconder. Eu queria só um dia decidir, não decidir. E deixar a tua brisa me carregar por aí. Só pra ver aonde eu iria chegar. Só pra ver o que eu seria sem o medo de errar. Só pra ver tua grandeza e não mais questionar. Só pra descobrir quão alto eu poderia ir. Só pra descobrir quão alto eu poderia ir. Mas eu entendo, essa é a condição. Ser livre pra escolher o bem e do pecado ainda ser refém. Aceitar a fé explica como te servir.
ser feliz. Só pra ver aonde eu iria chegar. Só pra ver o que eu seria sem o medo de errar. Só pra ver tua grandeza e não mais questionar. Só pra descobrir quão alto eu poderia ir. Só pra descobrir quão alto eu poderia ir. Obrigado, Deise. Mais uma vez, obrigado pela participação. A gente tem sempre a bênção no Código Aberto de ter participações musicais que nos elevam, que nos ajudam a olhar também, a ter olhares diferentes também sobre a revelação de Deus, sobre aquilo que Deus tem dito para a gente através da Bíblia. A gente vai voltar, a gente precisa encerrar o nosso assunto, mas a gente tem o seguinte quadro aqui já pintado, que então existia uma comunidade de cristãos, mas nessa comunidade cristã existia essa tensão entre o que é necessário para aquele que está vindo para essa comunidade, o que ele precisa assimilar na vida dele como sendo prática de vida, o que ele precisa entender, o que é um requisito para um novo converso. E talvez essa pergunta ainda ecoa hoje, nas nossas comunidades, na nossa maneira também de evangelização. Em primeiro lugar, eu acho que seria bacana a gente pensar que a gente também tem essa mesma tensão hoje em dia, né, dessa coisa dos requisitos. E o que é requisito para um novo converso? O que a gente precisa, como é que a gente evita não ser judaizante também? Como é que a gente pode pregar, evangelizar, ensinar as pessoas, mas sem impor a elas talvez tradições que não são necessárias? É interessante a gente ver, Paulo vai deixar isso claro, mas na próxima lição a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é importante a gente ver que está todo mundo na mesma situação, todo mundo. Então vem aquele cara lá, drogado, todo esfarrapado, e entra na igreja, a gente olha e fala, coitado. Quando Deus olha para você, ele fala, coitado. Ele vê a mesma situação em você, a gente está todo mundo no mesmo nível. Então, quando a gente olha entre os judeus que achavam que precisava cumprir a lei para se salvar e os gentios que estavam entrando, na verdade a situação dos dois é morte. Os dois vão morrer, porque os dois estão descumprindo a lei. A gente vai desenvolver isso depois, mas todos precisam de Cristo. A gente vai diretamente a Cristo, sem precisar de uma mediação, seja de uma lei. A igreja não media a nossa relação com Cristo. A igreja só nos ajuda a convivermos uns com os outros, como iguais, e chegar até Ele. E os requisitos que nós precisamos ter para sermos cristãos genuínos, verdadeiros, é como o próprio Paulo disse ali, por exemplo, em Efésios 2, verso 20. Nós precisamos estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus, a pedra angular. Então, Cristo e a sua palavra, o que está na palavra, o que Jesus deixou de ensinamento para nós, os princípios e as bases do seu reino que ele já inaugurou aqui nessa terra. É isso que nós precisamos seguir para sermos verdadeiros cristãos. Uma maneira de talvez a gente não cair no mesmo engano, ou talvez tentar ajudar mais as pessoas no processo da conversão delas, eu fico pensando que talvez a gente ressignificar a nossa própria história de conversão também e pensar na maneira como nós estamos apresentando Cristo de fato para as pessoas. Porque muitas vezes, na experiência de um novo converso, nós tendemos a explicar para ele primeiro o que é que ele precisa fazer, para depois apresentar por quem ou para quem ele vai fazer isso. Então é inverter isso, conheça Cristo primeiro, apresente a Cristo primeiro, e o cumprimento de qualquer outro requisito é Cristo quem opera na pessoa. Então acho que essa é uma maneira de você colocar a graça no seu devido lugar, apresentar, como já disseram aqui, que todos nós estamos na mesma condição, e o único que pode nos colocar numa condição diferente é Cristo, e através dele virão todas as outras coisas, o cumprimento da sua vontade, etc.
Então acho que é inverter esse próprio processo. Sim. Apresentar primeiro Cristo, para depois Cristo fazer a mudança. E assim será muito mais fácil a gente poder evangelizar as pessoas, porque você não precisa chegar dizendo, olha, primeiro essas são as 28 doutrinas e estes são todos os livros do Espírito Ou de você não Profecia. pode isso, não pode aquilo. Exatamente. Do que, sabe que Jesus te ama, sabe? Se você não conhece Ele, é bom você conhecer. Olha o que aconteceu comigo. É muito mais fácil, é muito mais tocante, dá muito menos preguiça, entendeu? Então, tipo, pelo menos para nós jovens, eu acho que é o melhor jeito de evangelizar, é com muito mais amor, vai muito mais além e deixa mais ou menos que, não as regras de lado, mas elas já não são o foco mais. E eu acho interessante falarem sobre isso, porque assim, pensando sobre essa ideia, porque Paulo ele está interessado em que as pessoas, os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que eles tivessem esse conhecimento, que eles chegassem a esse conhecimento do Cristo. Mas a gente também quer fazer isso, a gente também tem esse desejo, e como é que a gente pode fazer da mesma maneira como Paulo, apresentar uma coisa sem invalidar outra. Talvez seja o nosso desafio. Como é que a gente não pesa muito em uma direção, como é que a gente consegue apresentar um evangelho equilibrado. Como você falou, que a gente não descarta, não deixa de lado algumas coisas, mas a gente apresenta aquilo que é importante, mas de forma equilibrada. Como é que a gente consegue viver isso? Como é que quem está em casa pode entender que agora, a partir na prática missionária de vida, ele pode apresentar de forma equilibrada a graça e a lei? Responda. Eu estou atrás dessa resposta aí também para aplicá-la na minha igreja. Mas eu penso que é isso, através de você entender o que é que Cristo faz e você buscar viver através disso, essa relação com Deus, essa comunhão com Deus, e mostrar através da sua vida que a prática dessas coisas não é por você mesmo, pelos seus próprios esforços, mas que isso é obra de Cristo em você. É colocar cada coisa no seu devido lugar e através do relacionamento e da influência que Cristo traz para a vida do cristão, essas coisas têm o seu lugar como resultado, como uma consequência, não como um meio para se obter alguma coisa, não para ser um fardo para que a salvação seja alcançada. Como você mesmo disse, a aliança é o que vai ser a base de tudo, né? A aliança, essa disposição que Deus tem em se relacionar conosco e nos amar. Por exemplo, o sábado, de forma prática, né? Por que eu vou guardar o sábado? Por que eu guardo o sábado, né? Já visto que ele ainda, né, ele está em vigência, ele está na lei. É simples. Pelo simples fato de que Deus fez por mim, agora Ele me liberta para eu não ser um escravo, não ter mais tempo para nada. Então Ele me liberta e como livre agora eu tenho tempo de fazer pelo outro o mesmo que Cristo fez por mim. Então, da mesma forma como Deus em 6 dias fez coisas por mim, eu vou separar o sétimo, né? Não só o sétimo, todos, claro, mas principalmente o sétimo, que é onde eu vou ter tempo para isso, para poder abençoar a vida dos outros. Então, o relacionamento dentro da aliança é o Deus que prometeu, Ele cumpre, e a resposta do ser humano é Ele responder em obediência e empreender. Então, Ele não guarda, não retém só para si. Da forma como Deus me trata, eu vou buscar tratar os outros também. Muito bom, bom pensar por essa perspectiva. E só para a gente tem que ir já para o final, mas antes disso eu queria só que a gente pensasse, porque tem dentro da igreja, do meio cristão, existe essa ideia, a gente falando, nós fazemos parte da igreja adventista do sétimo dia e às vezes dentro da igreja que nós fazemos parte, às vezes existe essa discussão a respeito do que Deus espera da gente e alguns entendem que Deus espera da gente uma perfeição, esperam que a gente seja perfeito, que a gente não peque mais, que a gente seja capaz de cumprir toda a lei. De certa forma, isso não é um pouco do eco daquilo que Paulo estava enfrentando com os judaizantes da época ali em Roma? É curioso, a gente está até falando aqui, agora há pouco no intervalo, como a gente tem tão pouca criatividade para inventar erros, né? Os erros que a gente está caindo são erros de 2000 anos atrás aqui com Paulo. A gente cai no mesmo erro porque é uma tendência nossa. A gente põe o foco da religião no homem. Você, meu amigo, não interessa. É Deus, é Ele que faz, Ele é tudo. O que você faz é sempre só uma resposta depois. Ele criou e Ele salvou. E agora, e você agora? Você não é o foco, você é o que sobra no final da ação de Deus. Então, como a Mayara falou, o guardar a lei é só uma manifestação do meu amor para esse Deus tão grande. Não é o que eu faço para Deus. O que você faz para Deus não é nada. Ninguém consegue viver de uma forma perfeita como Deus é. Ele é o parâmetro da perfeição. Você querer achar que a sua perfeição vai se igualar à dele é uma arrogância que é pecaminosa já em si mesmo.
O simples fato de pensar assim já é pecado, né? Já é um pecado. Você presunção. está se colocando num nível que... né? Presunção. E é a religião do requisito. Então você me dá os requisitos que eu preciso cumprir, eu cumpro esses requisitos e assim eu garanto, eu compro a minha salvação, foco no ser humano, naquilo que ele pode fazer. Isso vai contra a mensagem da graça, porque graça e salvação não tem a ver com aquilo que eu posso fazer, mas com aquilo que Deus faz através de mim. É Deus quem completa essa obra. É Ele quem opera em mim tanto querer quanto realizar. Então é uma obra de rendição. Enquanto eu estou querendo fazer alguma coisa para ter algum mérito, eu não estou crucificado com Cristo. Estou eu tentando com as minhas forças, os meus esforços, alcançar alguma coisa. Quando a graça vai na contramão disso aí, é o que Cristo pode fazer em nós. É a nossa versão, até o Chapolin está lembrando aqui, porque a gente está pensando sobre reforma, a gente vai recorrer constantemente à ideia da reforma por conta da comemoração dos 500 anos da reforma, que é a prática das indulgências, né? Eu vou tentar conquistar através do meu pagamento, eu vou fazer isso através de mim. E o que eu acho interessante é quando a gente olha para a carta de Paulo aos Romanos, ele está falando com uma comunidade que eles tinham a Bíblia, eles tinham a revelação, e eles usavam a revelação, e eles não estão baseados em outro texto, eles estão baseados no texto bíblico, eles estão baseados no texto do Antigo Testamento. E aí a gente percebe Paulo se valendo do mesmo texto, se valendo das mesmas histórias, dos mesmos personagens, para dizer exatamente o contrário. E hoje a gente vive em momentos de tensão também, a gente vive nossos conflitos também sobre qual é o papel da obediência, qual é o papel da graça, onde cada uma dessas coisas se encaixa na minha experiência de vida, na sua experiência de vida. Eu acho que algumas coisas têm que ficar muito importantes quando a gente pensa também nos ideais da reforma. Um dos ideais da reforma é o sola gratia, né? Que é apenas pela graça. Mas tem também o sola escritura. E eu acho que é aí que entra algo muito fundamental e importante. A nossa experiência com Cristo, a nossa experiência com Deus, a nossa experiência com a graça e com a lei, toda ela precisa ser pautada pela nossa relação com a palavra. A Bíblia nos diz qual é o lugar adequado, o meu lugar, o lugar de Deus, o meu papel, o papel de Deus. Então, o retorno para a palavra nunca foi tão urgente quanto nesse tempo. Nós, mais do que nunca, precisamos sair das discussões em que nós simplesmente damos nossas próprias opiniões, em que nós simplesmente falamos daquilo que nós achamos, de impressões que temos, e precisamos retornar para a palavra, para que a palavra nos diga o que é a graça de Deus, como nós nos relacionamos com essa graça, como nós nos apropriamos dessa graça e como nós a experimentamos nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Então, o Código Aberto é um programa de estudo da Bíblia. O Código Aberto é um programa para a gente voltar e retornar ao texto bíblico como ele é. E o meu convite que fica para você e para esse restante de temporada e para o restante da vida é retorne à palavra e deixe que a palavra diga o que Deus espera de você, o que você precisa entregar e que a Bíblia normatize a sua relação com Ele. Que Deus te abençoe e a gente volta na semana que vem com o Código Aberto.